Facebook. Boa tarde, você que está em casa. Em breve nós vamos já conectar na nossa live das mulheres aqui da Igreja Batista da Comunhão. Seja muito bem-vinda. Essa pergunta que a gente colocou aí, fique à vontade para me responder. Boa tarde, Alise, tudo bem? Saudade. Quero saber se a Twig está aí junto com a gente. Tá me ouvindo bem? Sinaliza aí, põe um joinha. Rachel, tudo bem? Sol, tudo bem? Quem fala é a Paula, diretamente do planeta Terra. Tati, tudo bem? Karine, tudo bem? Boa tarde. Então, em breve aqui já vou estar entrando também com a nossa imagem. E eu deixei esse tempinho aí com essa imagem para você ler essa pergunta e já responder pra gente. Qual foi a maior lição que Jesus te ensinou no ano de 2020? Então tá, a Liz tá dizendo que tá ouvindo bem e a Twig também tá ali, show de bola. Então minha mãe também, oi mãe, tudo bem? A Lu, Portela, tudo bem? A Elza, tudo bem, Elza? Então, gente, oportunidade aí de responder. As respostas eu vou procurar ler todas aqui ao vivo também. Então, deixa eu ver se eu dei para todo mundo. Oi, Adise. Oi, Rachel. Oi, Sol. Tudo bem? Você também é lindona. Oi, Cíntia. Tudo bem? Tati, excelente. Karine, Arlise. Minha mãe, Elaine. Odete. Oi, Odete. Saudade. Alessandra, tudo bem, Alessandra? Alessandra estava ruimzinha essa semana aí em relação ao Covid, como é que tá? É uma outra Alessandra, não confundi. Sandra, tudo bem? É verdade. Então a resposta aqui dá Sol, que tudo é no tempo dele e que ele sabe de todas as coisas. Então, gente, vou aqui abrir, falando com essas meninas aqui, eu vou abrir a nossa câmera para ao vivo. Então, deixa eu só mudar aqui o fundo. Então, gente, agora vocês estão ao vivo! Uhul! Pode abrir o microfone! Pode falar oi para as pessoas? Aí. Oi, gente! Então tá, gente. Saudade de todo mundo aí. Então aqui, deixa eu ver a resposta. Resposta aqui. Então, a solta do tempo dele. A Lise, pra mim a maior lição foi perceber que eu não posso... Peraí, que fugiu aqui. A maior lição foi perceber que eu não posso ter controle de nada e o tempo foi o grande ensinamento. É verdade, pra mim também foi uma grande lição. A Lu... Peraí, tá subindo aqui. A Lu, que o que importa é ter os nossos, que a vida vale mais do que a riqueza dessa terra. Quem tem Jesus tem tudo. Amém. Glória a Deus. A Cíntia, priorizar relacionamento com ele. Também, pra mim também, Cíntia. Deixa eu ver. Obrigada. Vocês estão sendo elogiadas, olha só que lindas. Então, meninas, pra vocês, queria ouvir a resposta de vocês. Qual foi a maior lição desse ano que Jesus te ensinou no ano de 2020? Pode começar, de repente, pela ordem. A Michelle, depois a Tere, a Raquel, a Camila e a Jéssica. Bom, boa tarde. Boa tarde a todas as mulheres que estão nessa live, que vai ser incrível, com certeza. Estou muito feliz de estar aqui com todas vocês.
O meu maior aprendizado de 2020 foi entender que o meu único trabalho é descansar e confiar em Deus. Eu tive uma situação que eu aprendi que eu não tenho controle de nada e eu entendi o quanto a Michelle queria ter o controle das coisas. E esse ano foi um ano que me mostrou que o controle é totalmente de Deus e eu tenho que descansar e confiar nele. Amém. Então, só responder aqui para a Cíntia. Aqui tá, o nosso áudio tá ok, Cíntia, dá uma olhada aí no teu, de repente tem que aumentar. Então, antes da Tere responder, aqui a Margarete, que eu sempre tenho algo para fazer melhor, sendo Jesus em primeiro lugar sempre. Que é Elaine. Vimos como somos frágeis, dono de nada. Tere, pra ti, qual foi a maior lição? Então, boa tarde, eu estou muito emocionada e eu sou muito chorona, então quero dizer que eu tenho aprendido que eu preciso confiar mais em Deus e que eu posso viver com muito menos, que as prioridades não precisam ser aquelas que eu tinha antes, né? E que realmente há coisas muito importantes que muitas vezes eu não priorizei. Tenho aprendido. E confiar em Deus no sentido assim, justamente o assunto que nós vamos falar, né? De não ter medo das coisas. De que realmente eu não tenho capacidade de decidir as coisas e fazer por minha conta. Eu preciso de Deus. Verdade. Deixa eu ler a resposta aqui antes da Raquel, da Odete. Esse ano foi o ensinamento de Jesus e mostrar que Ele é quem manda. É comando do universo e que Jesus é o nosso tudo. É verdade? Raquelzinha. Para mim, o que Jesus me ensinou esse ano é descansar nele, especialmente em questões de idade. Eu sempre tive assim uma questão assim que eu queria estar na frente das pessoas, queria me formar antes, queria ser antes, queria fazer tudo antes. E esse ano assim me deu um baque assim, porque várias coisas tiveram que ser paradas, né? E aí eu descansei, eu disse, é Deus, e desencanei dessa questão de idade. Verdade. É verdade. Deixa eu só ver se tem mais alguma aqui. Da Tati, a Margarete, que eu sempre tenho algo para fazer melhor, sendo Jesus em primeiro lugar sempre. Acho que eu já li. Da Tati, que o que importa é o nosso relacionamento pessoal com Jesus e que em breve ele voltará. Bata a lembrança mesmo, né? Camilinha. Então, boa tarde, mulherada linda. Esse ano eu acho que a gente tem vivido na prática, né? Que não importam os nossos planos, né? A gente pode fazer milhões de planos, a gente pode fazer milhões de planejamento, mas quem tem o controle de tudo, né? Quem executa os nossos planos são o Senhor e não a gente, né? Então, esse é um ano que eu tenho aprendido muito sobre isso. É verdade. Jéssica. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. E o que eu aprendi esse ano, né? Quanta coisa a gente aprendeu esse ano, né? Eu acho que uma das principais coisas foi realmente a questão do controle, né? De que a gente não tá no controle do que a gente acha que tá. E também a questão da gente ser moldável, sabe? A gente acha que às vezes a gente é aquilo e não pode mudar. Mas sim, a gente pode mudar. A gente pode se deixar ser usado de uma maneira diferente. A gente pode aprender a pensar de uma maneira diferente, aprender a ter comunhão de uma maneira diferente, né? Quanta coisa a gente aprendeu nesse sentido esse ano. Então eu acho que isso foi uma coisa que mexeu muito comigo esse ano e que me fez fazer coisas que antes eu nunca tinha feito e achava que não podia, mas em Jesus eu pude. É verdade. É verdade. Deixa eu ver se tem aqui alguma resposta mais aqui que eu não li. A Sabrina, que as coisas acontecem no tempo dele e não no meu. É verdade, Sabrina. Tem toda a razão. Então tá, eu gostaria que a gente orasse agora e consagrasse esse tempo que nós vamos ter juntas. Eu quero convidar você também a orar na sua casa, que esse tempo não seja algo aleatório que esteja acontecendo, mas que você saiba que você não está aqui por acaso. A nossa agenda, todos os nossos recursos, tudo que a gente não são acaso.
Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe por que você está aqui, e eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa com essas mulheres, vai aprender alguma coisa com a fala delas, vai aprender alguma coisa também com algo que alguém vai escrever aqui no chat, e que o Espírito Santo esteja aí com você na sua casa, que você se sinta abraçada por nós. A nossa expectativa do nosso evento era talvez fazer presencial, talvez ter um monte de café colonial, sei lá, mas não foi. Mas que isso não te desanime e que você esteja com os ouvidos e o coração aberto para ouvir Jesus nessa tarde, tá bom? Então eu vou orar. Jesus, obrigado pela vida de cada uma que está aqui presente, seja em casa, seja aqui comigo, através dessa live. Que o Teu Espírito Santo esteja nos movendo em direção a Ti. Fala, Senhor, fala cada uma das mulheres aqui presentes, aquelas que vão ouvir depois também, Pai. Opera milagres nas casas, aquelas que estão também doentes em relação ao Covid, as suas casas também, esteja protegendo, Pai. Nós somos Tuas, nós consagramos esse tempo a Ti, Pai. Visita cada lar aqui representado, visita cada lar também que está ouvindo aqui representado, Pai. Então, queremos Te adorar agora com essa música, mas também Te adorar através das nossas falas, através dos nossos gestos, através daquilo que Tu nos criou para ser de uma forma tão especial e admirável, Senhor. Muito obrigada. Obrigada mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a Raquel está aqui, na verdade, ela está se esforçando. A Raquel está com o Covid, ela está com o pulmãozinho já, não está 100%. Mas a Raquel ela vai cantar para a gente uma música muito especial. Eu espero que, através dessa música também, o Espírito Santo esteja falando com você nessa tarde, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá então, mulheradas. Cantar sobre o amor de Deus e como é grande o amor dele e como o amor dele corre por nós, flui em nós e que a gente pode realmente adorar ele com as nossas vozes e cantando a ele. Essa música é bem conhecida e quem não conhece, tenta aí. O refrão ele é uma frase só, então tenta. Cantarei teu amor pra sempre. Já ensinando, canta. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Eu cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a te envolver. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Sinto que cantando eu me alegro no Senhor. E quando o mundo ver tua luz, eles dançarão com a tua alegria.
Cantarei teu amor pra sempre, diga. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Amém. Glória a Deus, Raquel. Então, gente, esse nosso encontro, a nossa intenção, como eu falei antes, era fazer ele presencialmente. Nós já havíamos agendado, mas em função dessas trocas de bandeiras e também um número muito elevado de pessoas, inclusive algumas mulheres que estariam aqui com a gente, como a Cris, como a Dionísia, a própria Raquel também, estão com Covid, então nós achamos mais prudente fazer de forma online. Então, eu espero que também, penso que nós teríamos um número limitado aqui também na igreja, seríamos até talvez 40 mulheres, mas dessa forma eu espero que essa mensagem possa chegar a mais mulheres também. Então, que a partir de agora também, se você quiser, você pode compartilhar esse link para outros lugares, depois a gente vai disponibilizar também no YouTube essa nossa live, tá beleza? Você pode escrever ali no chat também. Então, essas mulheres que estão aí na tela, elas fazem parte do Ministério com Mulheres. A Raquel faz parte do Ministério com Louvor, está aqui nos auxiliando, mas ela também é uma mulher, então ela também faz parte do Ministério com Mulheres. Então, elas são as líderes e elas vão falar hoje, esta tarde, a respeito dos medos. Durante todo esse ano, a gente falou... a nossa proposta, na verdade, era falar sobre o livro Medos do Coração. A gente teve aproximadamente entre 40 e 50 mulheres que adquiriram esse livro. E a gente pôde ler durante esse ano também. Eu acho que esse livro encaixou muito bem no que está acontecendo esse ano, que tem muita relação com medos. A gente está vivendo um tempo de muito medos, né? Então a gente sabe que esse ano realmente foi o desafio. 2020 foi um desafio para todas nós. Todas nós aqui, eu acho que sem nenhuma exceção, a gente teve eventos cancelados. Né? A gente teve, ou a gente ia participar, ou a gente ia promover, todas nós tivemos algo cancelado. E quase nada do que a gente planejou saiu do jeito que a gente queria. Eu acho que não foi só comigo. Só que eu acho que, na verdade, o que foi tirado de nós foi a nossa falsa sensação de controle. Na verdade, a gente nunca teve controle sobre nada. A gente não teve controle sobre os eventos, a gente não teve controle sobre os lugares que a gente ia ir, a gente não teve controle sobre nada do que a gente planejou. E o que foi tirado de nós, na verdade, foi essa nossa falsa sensação de controlar as coisas, né? Pensa num ano que a gente foi lembrada de que a gente não tem o controle das coisas, né? Eu não sei vocês, mas o tempo todo, acho que várias das respostas aqui das meninas também teve a ver com controle. Várias respostas ali que a gente viu ali no chat também tem a ver com perder o controle, né? Então, de não se ver no controle das circunstâncias, né? Então, a gente vai continuar, encerrar a falar sobre o controle, mas eu queria que você pensasse agora em relação ao medo. Eu gostei muito de um exemplo em relação ao medo que eu vi essa semana, que foi o seguinte. Imagina que você está na rua e tem um cão raivoso lá, um pitbull. Não é o geleia, porque eu sei que a geleia não morde. Tá lá um pitbull com os dentes, mostrando para você o que acontece, né, com a gente. O nosso corpo, ele libera uma adrenalina, hormônios que fazem com que o nosso coração acelere e que a gente tenha um instinto de fuga ou um instinto de luta. Isso é o que o medo gera em nós. Só que eu quero que você imagine isso durante todo esse ano. A gente viveu vários ciclos desse medo, dessa adrenalina, toda vez que a gente saía na rua com medo de tocar nas coisas, com medo de falar com as pessoas, com medo do futuro. Só que imagina que esse medo, além de ser esse ano, tem mulheres que têm esse medo de outras coisas a vida inteira. Medos que nos aprisionam, que sempre estão tentando fazer com que ou a gente lute, não lutar no sentido bom, mas de enfrentar no sentido ruim, ou a gente fuja. Então,
que os medos eles não dominem a sua vida. A intenção dessa live aqui é falar a respeito de alguns medos que muitas vezes vêm dominando toda a nossa vida. A gente vai falar sobre medo de outras mulheres. Às vezes as mulheres não sabem, mas sim tem medo de outras mulheres. Não o medo de, eu tenho medo da fulana, mas o medo do que às vezes ela representa. Às vezes as mulheres têm medo de como elas vão se portar diante das outras mulheres. Nossa, ela é tão feliz, ela é tão alegre. Nossa, como ela se maquia bem. Ou nossa, como ela fala bem. A gente acaba não se aproximando, não desfrutando também da companhia. Às vezes a gente tem medo das expectativas umas das outras. As mulheres acabam, às vezes, sendo até más umas com as outras quando uma fala, nossa, meu parto foi normal, o meu foi cesariana, não, mas o meu foi normal. Então a gente acaba também às vezes se atacando por coisas que poderiam nos aproximar, na verdade, muitas vezes acabam nos afastando, né? Lembra da luta e da fuga. Isso é medo. Então, que consequências, imagina essa descrição que eu falei para vocês do cachorro no beco, né? Que traz toda essa coisa em nós, que consequências, imagina, isso tem para uma vida inteira. Uma vida inteira de medo, uma vida de medo do que os outros vão pensar, uma vida de medo de não atender as expectativas das outras pessoas, uma vida de medo em relação a, deixa eu ler aqui algumas, a nossa aparência física, né? Uma vida de medo em relação ao futuro, ao medo de tragédias, uma vida aprisionada. O medo em si, ele não é algo ruim. Deus criou o medo, né? Essa questão da luta e da fuga, do cachorro, eu sou destemida, não. A gente não pode ser dominado o tempo todo pelo medo. Então, sim, nós teremos medos. Todas aqui têm medos. Nenhuma delas vai falar de um lugar em que não tenha medo de nada. Inclusive, hoje é um desafio para todas, né? Estar aqui diante de mulheres falando a respeito de coisas de mulheres é um desafio, mas a grande diferença é não ser dominada pelo medo. É dizer sim para os desafios e seguir em frente. E a gente consegue isso através do amor de Jesus que vem em nós e nos preenche de uma forma em que eu sei de onde vem e sei que não vai faltar. Então, é isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês. Lembrar que a raiz do medo está naquele nosso desejo de controlar, nossa necessidade de controlar as circunstâncias, ou nossa necessidade de controlar as pessoas, ou nossa necessidade de controlar o tempo, seja lá o que for. Como a Raquel falou lá antes, tinha um desejo de fazer as coisas de um jeito que, na verdade, a gente só viu que só frustração, né? E que ano maravilhoso para se lembrar disso. Então, minha oração e meu desejo é que Jesus fale profundamente com você, que através da vida da Raquel, da Michelle, da Tê, da Jéssica, da Camila, Jesus fale com você, que talvez através de uma frase, através de uma fala, através de algo que a gente cantou, que você realmente se liberte dessas questões que talvez te aprisionem, tá bom? E que você aprenda a descansar nele, sabendo que é dele que vem os recursos. Paulo disse que ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja com fome, seja com abundância. O contentamento é algo que a gente precisa aprender. Então não se envergonhe, todas nós aqui estamos aprendendo, né? De alguma forma, aprendendo umas com as outras. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração, essa é a nossa oração, né? Jesus disse, venham a mim todas as que estão cansadas, sobrecarregadas, e eu darei descanso. Que você encontre descanso em Jesus essa tarde, que haja milagres aí na sua casa, que haja cura na sua casa, no seu coração, na sua mente, na sua forma de enxergar as circunstâncias, talvez, e que Jesus vá para o lugar que Ele merece, que é o centro da sua vida, tá bom? Então agora a gente vai começar com a Michelle. A Michelle vai falar sobre o medo de outras mulheres. Tá bom? Deus abençoe, Michelle. Boa tarde. Então, quando foi me passado esse tema, medo de outras mulheres, eu comecei a buscar. Hoje eu tenho 35 anos de idade, sou casada, tenho uma filha, e eu comecei a pensar quais foram as situações nesses meus 35 anos que me trouxeram alguma coisa relacionada a medo de outras mulheres.
E aí eu comecei a pensar, né, o quanto a nossa formação, a construção aí da nossa identidade, ela já é influenciada, né, por outras pessoas. Começa aí pelos nossos pais, né? Os teus pais são as tuas primeiras influências, depois vem os irmãos, os parentes, os amigos, as amiguinhas, né? E aí, se a gente for buscar na memória, né, na tua época de escola, em quantos momentos tu te sentiu comparada, tu te sentiu, às vezes, diminuída, julgada por outra colega? Vocês conseguem voltar? Volta lá agora, lá para a tua época de escola. Consegue lembrar de alguma situação em que tu te sentiu ameaçada por outra coleguinha, né? Isso na época da infância. E aí a gente vem vindo, né, com situações onde alguns pais também nos trouxeram comparações. Olha só, tu tem que ser igual a fulana. Eu tenho muitas histórias de mães que pegaram muito firme na questão de emagrecimento, porque a tua amiguinha é assim, ou na questão comportamental. E isso, sem que a gente perceba, constrói realmente a nossa identidade. Só que quando a gente chega na vida adulta, esses sentimentos relacionados a outras mulheres, se não entendidos, eles acabam trazendo para a gente alguns maus sentimentos, como depressão, ansiedade, né? Muitas vezes vem a fofoca, a difamação, né? O desprezo que a gente acaba gerando em outras mulheres, por medo realmente. Então hoje, né, quantas vezes tu te colocou numa posição de comparação como mãe? Quem aqui é mãe, né? Quantas vezes tu já te comparou com outra mãe, né? A Paula trouxe a questão do parto, se é normal, se é cesárea. Eu tive essa experiência esse ano, das pessoas me perguntando, tu vai ter parto normal ou vai ser cesárea? E aí em alguns momentos eu pensei, nossa, mas é ruim ter cesárea, mas é ruim ter normal, porque as pessoas vêm com uma influência muito forte sobre as suas experiências, né? A minha experiência tem que ser a tua experiência. E a gente entende que não é assim que funciona, até porque somos seres únicas, né? Formadas aí por um Deus que nos fez com todo amor, com todo carinho. E aí tem um versículo que está em Salmos 139:13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Então cada uma, né? Cada uma em perfeita identidade própria, sem precisar fazer uma comparação. Porém, como seres humanos, né? A gente acaba sempre caindo aí ao longo da vida e às vezes, muitas vezes, não se dando conta. Em 2010, eu tive uma depressão profunda, onde eu não tomava mais banho, onde eu não me alimentava mais e onde eu tentei aí querer deixar de viver 2 vezes. E quando eu entendi o que é a questão comparativa, eu entendi, mas por que tu entrou em depressão? Eu entendia que com 26 anos de idade, eu já tinha que, no mínimo, ser mãe, e eu já tinha tido um aborto, né, na época, então eu já não me sentia tão mulher boa como outras mulheres por não ser mãe. Eu entendia que eu tinha que ter uma formação superior, porque eu olhava para os lados e as minhas amigas todas já eram formadas e eu tinha tentado 5 cursos de faculdade e não concluído nenhum. Eu entendia que eu tinha que estar numa vida profissional já bem estabelecida e eu nem emprego tinha. Então, quando eu olhei para o lado, eu comecei a dar ouvido para as pessoas que me diziam muitas coisas e coisas que me contaminavam, coisas que me intoxicavam. Nessa época, eu não entendia que o meu ouvido não tinha que ser na horizontal. Me ajuda aí, gente. Horizontal, né? Horizontal. Ele tinha que ser para vertical. Eu teria que dar ouvidos somente para Deus. E todas essas comparações acabaram me trazendo ansiedade, e da ansiedade eu evoluí para a depressão. E hoje eu vejo muitas mulheres não entendendo por que sentem ansiedade, por que sentem depressão. E de uma maneira totalmente não entendida, já existe uma comparação em relação a outras mulheres, né? Dificilmente, mulheres, a gente se compara com um homem. Quem aqui já se comparou com um homem? Alguma de vocês se comparou algum dia com algum homem, né? Mesmo que às vezes no teu íntimo, lá quietinha. Não, a gente não se compara com homem, a gente sempre se compara com outra mulher. Eu vou te dar um exemplo. Tu vai para uma festa, olha que incrível.
tu tem que ir para uma festa, tu já fica insegura, primeiro, será que a minha maquiagem vai combinar com a minha roupa? Será que quando eu chegar nessa festa, eu vou estar bem apresentada? Aí imaginamos que tu dá o teu melhor, tu bota a tua melhor roupa, a tua melhor maquiagem. Aí quando tu chegou nessa festa, tá todo mundo diferente de ti. Aos teus olhos, tu pensa, nossa, mas por que eu não botei isso? Por que eu não botei aquilo? Por que eu não arrumei o cabelo assim ou assado? Esse tipo de comparação acaba deixando que a gente não olhe para a gente mesma, que a gente não olhe os dons maravilhosos que Deus nos deu e que a gente deixe de aproveitar, às vezes, a companhia ou até mesmo de conhecer outras mulheres fantásticas. Eu, Michele, na época em que eu não tinha uma boa autoestima, eu era assim, eu não me dava a oportunidade de conhecer outras mulheres incríveis por medo de não ser tão boa assim, ou não saber falar, ou não ter aparência, ou não ter a formação, ou por não ser mãe, tudo não. Pois bem, eu tenho um caderno que eu quero mostrar aqui para vocês, que é um caderno onde eu anoto várias situações da minha vida, mas principalmente situações em que Deus vem e me dá aí se liga, Michele. E eu quero compartilhar com vocês que no dia 30 de janeiro de 2019, eu abri o meu coração em relação a uma situação profissional. Então, tu hoje, que tem um trabalho, tu já se sentiu menos que alguém dentro do teu ambiente de trabalho? Olha o que eu escrevi no dia 30 de janeiro. Hoje foi especial. Aparentemente, eu estava tranquila nesse sábado. Quando assisto o online da minha empresa e a frustração tomou conta do meu coração. Abri o devocional Tudo para Ele e lá Deus falou. O que aconteceu, gente? A minha empresa, ela é uma empresa que faz rankings, eu trabalho com vendas, então nós somos em 115 mulheres. Tu imagina a loucura, né? Uma vende mais, uma vende menos. Então tu imagina que às vezes a comparação aí é inevitável. E nesse dia eu me joguei lá embaixo, pensei, nossa, mas como tu tá ruim, como tu tá fazendo mal, olha a outra tem menos funções que tu, tem todo tipo de comparação. E olha o que estava escrito no devocional que eu li. Uma vez que alguém começa a ouvir o seu chamado, produz-se um sofrimento digno do nome de Cristo. De repente, toda ambição, todos os desejos humanos e cada perspectiva são completamente apagados e extintos. Cuidado com os demais apelos que tentarão competir com o chamado que Deus lhe deu. Cuidado com todos os apelos que tentarão competir com o chamado que Deus lhe deu. Às vezes a gente está tão focada naquele quadro comparativo, independente da situação que seja, que a gente não consegue dar ouvidos para o que realmente Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente quer ter o controle tão forte das coisas, que a gente deixa de aceitar e deixa de confiar que Deus é o que conduz, que Deus é o que faz. Principalmente a pessoa que hoje tu é. Então, quanto tempo tu investiu já em se comparar com outras mulheres? Traz situações na tua mente de semana passada. Quantas vezes tu conseguiu entender que naquele momento tu fez uma comparação e por isso tu teve aquele mau sentimento? Quantas amizades hoje tu não faz por conta de ter medo, ou por conta de não se achar, ou por conta de achar qualquer coisa em relação àquela outra mulher? Quantos rótulos tu já colocou em outras mulheres por achar também qualquer coisa em relação a elas? Quando eu comecei a caminhar com Jesus, um pouco mais aí de 4 anos, eu entendi que nós não conseguimos nada, mas Ele consegue fazer com que a gente suporte as diferenças entre nós mulheres. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, suportar as diferenças, porque sempre vai ter alguém melhor que tu, sempre vai ter alguém que sabe falar melhor, sempre vai ter alguém que vai ser melhor mãe, sempre vai ter alguém que vai ser melhor profissional, sempre vai ter alguém que vai ter o cabelo mais bonito que o teu, sempre vai ter alguém em que tu julgue que seja melhor, mas tá tudo certo. A questão é
que Jesus nos faz suportar essas diferenças. Ele nos faz entender que o caminho é, de fato, agradar o próximo. Não é a pessoa que tem que te agradar, não é o mundo que tem que te agradar. É nós que temos que entender que o nosso papel é sim agradar outra mulher. Traz comigo a imagem. Tu tá na frente de outra mulher e tu se sentiu ameaçada por qualquer que seja o motivo. Se o teu pensamento estiver, eu tenho que agradar essa pessoa, eu tenho que suportar a diferença, ela não tem culpa de nada, sou eu que tenho que deixar Jesus agir através de mim. Na hora isso cai por terra, na hora a comparação, a frustração, o medo que existir, ele cai por terra. E a gente tem que entender que outras mulheres também têm muitas debilidades, porque às vezes tu te acha boa demais, às vezes tu julga demais. Eu tenho um grande desafio aí de entender debilidades de outras mulheres. E eu peço para que Deus sempre, através de mim, trabalhe esse olhar para outras pessoas. Porque quando a gente entende que na carne a gente acaba caindo, né, nesses julgamentos, nessas comparações, a gente abre mão para quem tudo pode suportar e para quem tudo pode nos fazer olhar de maneira diferente. Tem uma parte em Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para a edificação. E eu finalizo dizendo que Cristo nos ajuda a olhar para outras pessoas e dar o nosso melhor para outras mulheres. E que todo momento em que tu olhar para alguma mulher e que tu tiver medo e que tu se sentir ameaçada ou que alguém vier com algum comentário sutil de comparação ou do que for, tu entenda que Deus te criou, que Deus nos criou, cada uma com um dom diferente, cada uma com um tipo diferente, com uma aparência diferente, para que a gente possa se ajudar, para que a gente possa se edificar. Eu te edifico com o dom que eu reconheço que Deus me deu e tu edifica outras pessoas com o dom que também Deus te deu. Amém. Lindo, Michele. Glória a Deus pela tua vida. É muito bonito ver a tua caminhada com Jesus, o teu desenvolvimento e enxergar esse coração sincero e que tudo que tu falou, eu sei que tem muita verdade, 100% de verdade, 100% daquilo que tu já vivenciou e já tem passado, né? É um desafio para as mulheres, né? Hoje tem uma palavra que se chama sororidade. Não sei se vocês já ouviram a expressão sororidade. É o feminino de fraternidade. Sororidade é essa empatia com as outras mulheres, é esse companheirismo, é ser junto, não o oposto, né? Então que você saia dessa live aqui mais, eu não sei se seria sororável, sororível, acho que essa palavra não existe, mas mais empática com outras mulheres, aceitando outras mulheres aí como elas são e se aceitando como você é também. Tá bom? Paula, só para complementar, sabe o que me ajudou muito a ter essa empatia com outras mulheres? Eu tenho já uma caminhada de 10 anos em desenvolvimento feminino, mas esse livro que tu, como né, nossa líder aí nos passou, Medos do Coração, me fez entender vários medos que eu não imaginaria que mulheres têm. Vários medos que eu pensava, não, mas não é possível que tem gente que tem medo do futuro. E pasmem, né? Eu descobri isso, Paula, lendo esse livro. Então é muito bom poder buscar entendimento em relação a outros medos para a gente poder ter essa empatia também. É verdade, ser empática com os medos das outras também, né? Então agora, gente, a gente vai seguir adiante no nosso assunto. A gente poderia realmente ficar em qualquer um dos pontos, eu acho que a gente poderia ficar a tarde inteira, né? Mas eu quero poder ouvir também todas as mulheres. E agora a Jéssica. A Jéssica vai falar sobre o medo de não atender as expectativas. Então, Deus te abençoe, Jéssica. Amém. Vamos lá, então. Meninas, tudo certo? Olha só, eu tinha pensado em como eu ia falar tudo que eu vou falar num presencial, na verdade, né? Porque antes a gente ia ter um encontro presencial. Então, eu tinha pensado assim, levanta a mão quem já fez tal coisa, levanta a mão quem já pensou tal coisa. E eu não vou ver vocês levantando a mão, né? A gente pode te ajudar. Mas se quiserem, e se quiserem também colocar no chat ali, ó, eu já fiz isso, eu já pensei isso, já passei por isso, né? Pô,
vamos lá compartilhar junto comigo, tá? Então, tá. O meu nome é Jéssica, né? Eu sou casada, tenho 2 filhas e vou trazer aqui alguns exemplos do que eu já passei com as minhas 2 filhas, tá? Na minha vida, né? Então, eu tô aqui para falar sobre medos de não atender as expectativas. Quem já teve esse medo de não atender as expectativas? Eu já lutei muito contra esse medo. Eu já lutei muito contra esse medo, gente. Foi algo que já me aterrorizou por muito tempo. Como a gente falou antes, a gente não é perfeito e a gente ainda sente medo, né? Então, eu ainda estou lutando contra, mas agora sabendo o que fazer. Esse medo não me domina mais porque eu sei o que fazer com ele, né? Mas é o seguinte, eu quero saber de vocês se algum dia alguém aqui já explodiu ou já brigou com alguém, sendo que esse alguém não tinha feito nada para vocês. Mas porque vocês estavam fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a pessoa chegou na hora mais errada possível, e aí tu foi e explodiu justo na pessoa que não tinha culpa. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina a cena, vocês lá na cozinha, mamães lá na cozinha, fazendo o almoço, cuidando do bebê ali do lado e tendo que responder uma mensagem que para nós é tão importante. A gente tá fazendo tudo isso ao mesmo tempo, aí chega a nossa segunda filha e fala assim, mamãe, quero te mostrar um passo de balé. E aí tu fala, filha, não, né, agora não é hora, olha só, a mamãe tá fazendo isso, deixa pra depois. Ah, mamãe, mas eu quero só te mostrar, não sei o que, não sei o que. Não, agora não. Daí tu já altera a voz, tu já fala com ela de um jeito diferente e aí tu descarregou em quem? Numa pobre criança que só queria te mostrar um passo de balé, né? Com certeza muitas de nós já fizemos isso, descarregamos no lugar errado, na hora errada, né? E não foi por culpa daquela pessoa que apareceu naquele momento, foi por nossa culpa. Porque a nossa atenção estava em coisas demais, a nossa atenção talvez estava onde nem necessitaria tanta atenção assim. E a gente muitas vezes fica sobrecarregada por motivos errados, né? A gente acha que é muito importante responder aquele e-mail antes do meio-dia. A gente acha que é muito importante ver isso agora. Mas será que é mesmo? Será que é tão importante naquele momento fazer aquilo, né? Nós mulheres, nós temos a tendência de abraçar o mundo, não temos? Nós temos a tendência de tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa dona de casa, uma boa funcionária e blá blá blá, e assim vai, dá pra encher todos os dedos, né? E isso é uma característica do ser humano, mas a mulher em geral, ela tem, né, essa coisa de mãe, assim, de fazer as coisas, de buscar tudo pra si mesmo. E eu queria dizer pra vocês que a gente não precisa fazer isso, né? A gente não precisa abraçar o mundo. Aí agora as mamães aí que estão só em casa ou que são só donas de casa e não trabalham, o que não é ruim, né? Ser dona de casa é mais trabalho do que trabalhar fora de casa. Mas quem tá só em casa e não é dominado ali pela agenda, por reuniões, por esse tipo de coisa, vai dizer, ah, mas eu não tenho uma agenda que me domina, eu não tenho um monte de reuniões, um monte de compromisso. Então vamos pensar aí nessa vida de vocês, vamos mudar o contexto. Vocês já se viram apavoradas e dominadas porque tinha um monte de louça para lavar, tinha fralda para trocar, tinha outra filha para levar na escola, tinha vassoura para passar na casa, tinha a roupa do marido para passar, não é? E aí vocês têm que também dar conta de tudo isso, porque é isso que a gente acha, né? A gente acha que a gente é Mulher Maravilha. Quem acha quem um dia já achou que é Mulher Maravilha? Eu já muitas vezes achei que eu era Mulher Maravilha. Eu pensei, gente, onde está a minha capa vermelha? Onde foi parar? Preciso da minha capa vermelha porque eu sou Mulher Maravilha, eu tenho que dar conta de tudo e de todos, né? E, gente, não é assim. A boa notícia é que eu não sou Mulher Maravilha e você também não é Mulher Maravilha. A gente não precisa dar conta de tudo, né? Nós, mulheres, temos essa tendência, mas não, nós não precisamos. Nós aprendemos, hoje em dia principalmente, acho que quanto mais os anos passam, mais a gente aprende de que fracasso é ruim, derrota é ruim, né? A gente ensina os nossos filhos que tem que ganhar. Quando vai jogar, joga para ganhar. Ah, não é para participar, joga para ganhar, né? Então a gente tem um orgulho dentro da gente de que a gente sempre precisa conseguir as coisas. Que fracassar é ruim, que perder é ruim, que derrota é ruim. Eu vou dizer para vocês 2 coisas. Primeiro, que eu sou sim a louca da agenda. Quem me conhece sabe disso.
E eu estou buscando melhorar nessa situação, tá? E a segunda coisa que eu quero falar é que eu também várias vezes coloquei, até não só coloquei, quanto ainda coloco, né, as minhas prioridades no lugar errado. Com certeza, muitas de nós fizemos isso. E quando a gente está com a nossa prioridade no lugar errado, as coisas funcionam todas erradas, né? A nossa prioridade deveria estar em uma pessoa, porque ele estando em Jesus, as coisas vão dar certo, né? Eu queria falar para vocês o seguinte, a Bíblia fala em Filipenses 4:4 o seguinte: como cristãos, nossas vidas deviam ser caracterizadas pela alegria. Legal, a gente precisa transbordar alegria, transbordar amor, exalar o bom perfume de Cristo, né? Agora me fala uma coisa. Se tu tá ali louca, tucanada, com uma vida doideira e tal, e toda hora assim, sentindo um peso nas costas de que tu tem que dar conta, sentindo culpa quando tu não dá conta, tu acha que tu vai exalar alegria? Tu vai exalar um bom perfume? Ou é muito mais fácil a gente estar nesses momentos exalando sentimentos pecaminosos? É muito mais fácil nesses momentos a gente estar exalando estresse, né? Tá exalando palavras ruins, tá exalando sentimentos ruins. Então, eu acho que a gente precisa realmente colocar a nossa prioridade no lugar certo e a gente precisa entender que a gente não precisa dar conta de tudo e a gente não consegue dar conta de tudo, né? Nós não somos super-heroínas, mas a gente tem um cara que é um super-herói e ele sim pode estar dentro de nós. Se a gente tiver um super-herói dentro de nós, tudo vai ser mais fácil. A nossa força vai vir dele, né? A gente não vai ainda ser super-heroína, mas a nossa força não vai vir de nós mesmos, vai vir de Jesus, porque ele é o cara, né? Ele é o cara. Queria falar para vocês que nós buscamos muitas vezes passar para as outras pessoas eu, por exemplo, eu busco muitas vezes passar para outras pessoas uma Jéssica. E eu não preciso passar essa Jéssica perfeita, essa Jéssica que consegue, né? Essa Jéssica que dá conta. Eu vou contar um segredo para 40 pessoas que estão assistindo ao vivo. No meu pequeno grupo, eu tenho um apelido, que é que eu sou a mulher polvo. Não sei porquê, não fui eu que falei, não sei de nada. Mas eu realmente, assim, sim, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo e tal, mas a minha força não é quem faz tudo isso. Eu só tenho 2 braços, mas os outros aparecem de outro lugar, não é de mim que aparece. Eu queria falar para vocês mais uma coisa bem legal, que é o seguinte. Paulo dizia que quando a gente acha que é forte, é que a gente é fraco, né? Então ele falava, quando acho que sou forte, é que sou fraco. E a gente tem lá no nosso íntimo aquela coisa do orgulho, de que a gente precisa sempre ser forte, sempre tá ganhando, tá conseguindo, né? Tá dando conta. E fracassar não é errado. Eu luto para nunca errar, porque eu tenho um sério problema quando eu tô errada. Eu me esguelo quando eu tô errada. Isso é feio, não façam isso. Mas eu, assim, 300 vezes eu confiro a mesma coisa para não errar, porque eu tenho um certo problema com o fracasso e estou lutando com isso. Então, eu queria falar para vocês que se a gente estiver conectada com a verdadeira fonte, a gente tiver o super-herói ali dentro de nós, a gente vai estar exalando o bom perfume, a gente vai estar demonstrando alegria, demonstrando bondade, paciência, mansidão, domínio próprio, alegria. Tudo isso acontece se Jesus está dentro da gente, se é dele a força que vem, não de nós, né? Não é do nosso braço, é dele que vem. E para finalizar, eu quero falar o seguinte, existem 3 solos onde a gente geralmente firma a nossa vida, e são 3 solos enganosos. Eu já usei os 3 solos e hoje eu encontrei o 4º solo, que é o que realmente a gente tem que usar. O primeiro solo que a gente geralmente usa, pensa aí se vocês já usaram e que não é legal, é o solo do eu. Eu faço porque eu consigo, porque eu posso, porque eu dou conta. O segundo solo é o solo dos outros. Eu faço para agradar os outros
para os outros perceberem, para os outros verem, para eles, eu faço para eles. E o último solo é o solo das circunstâncias. Às vezes a gente pensa assim, se tudo estiver bem, a minha vida está bem. Então vamos manter no solo das circunstâncias, deixar todas as circunstâncias ok, porque se lá tá ok, a minha vida tá ok. E todos esses solos, eles são enganosos. Eles não são solos sólidos, eles são solos molengos, e isso não vai dar certo. A gente precisa que o nosso solo seja uma rocha firme, uma rocha que realmente nos sustenta. E a única rocha que realmente nos sustenta é o nosso melhor amigo, o nosso Pai, que nos ama, que nos cuida, que é Jesus. Então, que todas nós possamos conhecer o verdadeiro amor dele, que todas nós possamos, mediante a fé, crer que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida, que não são por obras para que a gente não se glorie, a gente não consegue, gente, e isso é ok, tá tudo bem a gente não conseguir, tá tudo bem a gente não dar conta de tudo. E para finalizar de verdade agora, eu quero contar uma história para vocês. Uma história de uma mulher, mãe, vamos chamar ela de Mariazinha, tá? Porque ela não tem nome, então a Mariazinha. A Mariazinha foi buscar os filhos na escola, tá? Ela tinha 2 filhos, ela foi buscar os filhos na escola. E aí, quando ela tava voltando pro carro, ela pensou, ela pensou dentro da cabeça dela, gente, eu preciso fazer tanta coisa, eu preciso ir pra casa, tem que arrumar o lanche das crianças pra de tarde, tem que fazer bolo pros funcionários, tem que arrumar almoço, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê. E tava já lelezona ali. E aí, o que o filho encontra no meio da rua, gente? O filho encontra um caracol. Ele encontra um caracol no meio da rua e ele olha, mãe, olha isso, é um caracol, olha que legal, vamos ver como que ele é, vamos ver quanto tempo ele vai demorar para se mexer, vamos ver os detalhezinhos dele, vem mãe, vamos ver. Primeira coisa que a Mariazinha pensou, gente, isso é só um caracol, pelo amor de Deus, né? Vamos embora que eu preciso fazer um monte de coisa, eu não posso ficar aí parada vendo um caracol. Ainda mais que é um caracol, né, gente? Podia ser uma borboleta que ia voar bem rapidinho, mas era um caracol. E aí, o que acontece? Ela pensou isso, mas ela pensou, não, mas olha, eu tô colocando a minha prioridade lá nas coisas que eu tenho que fazer lá em casa, e eu vou dar conta daquilo, ok. Mas e se eu mudar a minha prioridade? Se agora eu colocar a minha prioridade aqui nos meus filhos, aqui no caracol, aqui nesse tempo de qualidade que eu posso ter com eles, vai mudar alguma coisa? Eu não vou dar conta de fazer o que eu ia fazer em casa se eu ficar só um minutinho aqui vendo o caracol junto com eles? Eu consigo, né? Eu consigo ver esse caracol aqui junto com eles. E é o seguinte, a Mariazinha pensou, um caracol é só um caracol, mas eu posso usar ele para falar de Jesus para os meus filhos. Eu posso mostrar para os meus filhos como Jesus é perfeito em cada detalhe desse caracol. Eu posso mostrar para os meus filhos como Jesus criou ele com todos esses detalhezinhos, como ele tendo um narizinho tão pequenininho, ele respira o mesmo ar que a gente. Eu posso falar do amor de Jesus para os meus filhos nesse momento. Então é isso que eu vou fazer. Ela ficou ali e ela mesma percebeu o quanto ela tinha perdido aquele primeiro amor, o quanto para as crianças as coisas são todas tão lindas, tão intensas. Um caracol, uau! Para um adulto, um caracol um caracol. Mas para uma criança, uau, é um caracol. Ela voltou a admirar a criação de Deus, que para ela antes já tinha perdido a graça. Mas por quê? Porque ela colocou a prioridade dela num bom lugar. Ela esqueceu tudo aquilo de tarefas e ela colocou a prioridade dela no que realmente importava naquele momento. Eles ficaram 10 minutos admirando o tal do caracol. Até que as crianças, então, estavam satisfeitas de ver o caracol. Vamos, mamãe, podemos ir para casa? Sim, filhos, podemos ir para casa. E então eles foram para casa. Eles foram para casa muito mais contentes, muito mais felizes. Eles foram para casa cantando louvores. A mãe não foi ouvindo áudio no celular. Ela foi cantando junto com as crianças. Por quê? Porque ela estava muito mais conectada com Cristo. Porque ela estava muito mais conectada com os filhos, que antes talvez ela não estava, né? Antes talvez ela estava mais distante, porque ela tem tanto trabalho que o filho fica bem no desenho, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo para ocupar o tempo dele, enquanto ela está com o tempo dela ocupado. Mas ela teve um tempo de qualidade com os filhos, ela teve um tempo de qualidade com Deus, coisa que há muito tempo ela não tinha. Por quê? Porque a prioridade dela estava no lugar errado. Então, essa é a história da mãe do caracol.
Não a mãe do caracol, a mãe das crianças que viram o caracol. E assim, ó, gente, que a gente possa estar conhecendo o verdadeiro amor de Cristo, que a gente possa deixar ele morar no nosso coração, possa deixar o Espírito Santo dar os bons frutos, e que a gente nunca, de maneira nenhuma, tente colocar Jesus dentro da nossa agenda. Ele é grande demais, ele não cabe dentro da nossa agenda. Pega a tua agenda e coloca em Jesus. Pega ela inteirinha e entrega nas mãos dele, tá bom? Porque com certeza isso vai dar certo, com certeza isso vai ser bom pra ti, bom pra todo mundo ao teu redor, e tu vai sentir com certeza o aconchego do amor de Cristo no teu coração, tá bom? Eu busco fazer isso todos os dias, espero que vocês também busquem, e era isso. Deus abençoe, tá? Beijo. Beijo, Jéssica. Glória a Deus pela tua vida. Também eu conheço a Jéssica há mais ou menos uma década, talvez. Ela é uma dessas. A Raquel e a Jéssica são as primeiras que eu conheci aqui em Caxias, e ver o desenvolvimento delas andando com Jesus é muito lindo. E ver também essa verdade sendo aplicada na vida dela também é muito bonito. Realmente Deus é grande demais para caber dentro da nossa agenda, né? Mas a nossa agenda é bem pequenininha para caber dentro de Deus. Então, de fato, esse exercício de entregar a nossa agenda, de quando a gente acordar, Jesus é o nosso primeiro pensamento, né? De entregar todas as nossas coisas e entender que essas expectativas que a gente acha que deve suprir em relação aos outros, em relação a nós, elas precisam ser conectadas e ser levadas até Deus através da vida de Jesus, e que a partir dali vai fluir, né? Os frutos virão através da minha conexão e não o contrário. Glória a Deus. Então agora a gente vai ouvir a Tere e a Camila. Elas vão falar sobre medo do futuro e medo de tragédias. Oi, oi. Vou começar falando então. Gente, medo do futuro. Eu não sei vocês, mas eu sempre. Já na primeira frase desse capítulo, eu falei, caramba, sou eu. É a minha história. Ela começa contando, a autora começa contando que o esposo dela trabalhava com viagens. E várias vezes ela entrava em pânico, ficava com medo que ele não voltasse para casa. E eu, desde que namoro o meu esposo, a gente namorou à distância, noivou à distância e casou à distância. Então era toda semana na estrada, ou ele ou eu na estrada. E nessas, eu matei ele várias vezes, gurias, sem mentira. Matei mesmo. Demorava 10 minutos para ele me dar notícias de que ele tinha chegado ou que ele não tinha chegado, eu já começava a pensar no pior, né? Já tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa. E nisso, o que acontecia? Várias vezes a gente entrou em atrito, várias vezes a gente discutiu, porque esse medo, ele era tão exacerbado que acabava me roubando a paz e me roubando a alegria que eu tinha acabado de ter, né? Com ele, né, com essa pessoa. Há uns dias atrás, eu ouvi uma história de uma mulher que eu acompanho nas redes sociais, e ela contando sobre o dia que o filho dela foi atropelado. Ela estava com ele na frente de casa, e ela disse que viu essa criança soltar da mão dela e ir em direção à rua. E ela viu o carro vindo e ela simplesmente não tinha controle nenhum daquilo que estava acontecendo. E o carro veio, atropelou o filho dela, foi um atropelamento bem grave. E ela disse que durante a ida deles na ambulância, né, enquanto a criança estava ali na ambulância e ela junto com a criança indo para o hospital, ela clamava, né, a Deus pedindo, como qualquer mãe eu acredito que faria, né? Pedindo que Deus curasse ele, né? Não permitisse que ele morresse e tudo mais. E que ela foi tomada de um medo muito grande, de um pavor muito grande de que a vida do filho dela, né, se fosse ali naquele momento. E aí Deus falou muito fortemente com ela, dizendo o seguinte: Pamela, se o Arthur morrer hoje, eu vou deixar de ser Deus? Se o Arthur morrer hoje, eu vou deixar de ser um Deus de amor? Eu vou deixar de ser um Deus cuidador?
Eu vou deixar de ser um Deus poderoso? E aí, então, ela entendeu que ela não estava no controle daquela situação. E que o futuro, que o que ia acontecer dali para frente, não dependia dela, dependia de Deus. E que isso não ia mudar o caráter de quem ele é nas nossas vidas, né? Então, gurias, muitas vezes a gente acaba sentindo esse medo porque a gente quer ter o controle da situação, né? E aquilo que está para acontecer definitivamente não está no nosso controle, né? E só quem tem o controle de tudo é Deus. Um outro testemunho que eu quero dar para vocês é que eu conheci Jesus em 2009, com 26 anos. E antes de conhecer Jesus, eu nunca tinha namorado. E depois de conhecer Jesus, eu só fui namorar 7 anos depois. Então, eu levei 33 anos da minha vida para conhecer alguém e namorar, enfim, né? Então, imaginem para uma jovem na igreja, né? A gente vê acontecendo com todo mundo casando, todo mundo noivando, todo mundo namorando. E aí a pessoa fica ali 7 anos esperando, né, aparecer a pessoa. E eu sempre tive medo, não da solteirice, gurias, sendo muito sincera, eu tinha medo da solidão, de ser sozinha, de ser uma pessoa sozinha. E medo de não conquistar a família que eu sonhava, né? Então, hoje, eu vejo que Deus usou esse tempo, obviamente, esses 7 anos, né, de espera, para me moldar, para trabalhar muito forte na minha vida. E hoje eu consigo olhar e reconhecer a fidelidade dele, né? Porque no tempo certo e depois dele ter trabalhado muito na minha vida, eu fui contemplada com um relacionamento. Parece, né? Consórcio. Ai, mas o que eu quero dizer com isso, gurias, é que quando a gente for acometida desses medos, desses pavores em relação ao nosso futuro, em relação ao que vai acontecer na nossa vida, a gente precisa lutar para lembrar da fidelidade de Deus, para lembrar que Ele cuida de cada uma das nossas necessidades. Tá? Não existe nenhuma necessidade que não esteja no controle dele. Então é nisso que a gente precisa nos firmar, tá? E por isso a gente não precisa temer o futuro. Eu quero encerrar com uma frase do livro que diz assim: a única coisa que remediará o nosso coração temeroso, controlador, ávido e ansioso é compreender, conhecer e descobrir mais dele. Nós precisamos saber que ele é bom, que está no controle e que é atento ao homem. Ao mesmo tempo, nós clamamos ao Senhor: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa última frase, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, faz referência ao texto que está em Marcos, gurias, capítulo 9, do 17 ao 24. E eu convido vocês a lerem depois esse texto, tá bom? Era isso, que Jesus abençoe cada uma de vocês, que a gente possa cada vez mais ficar livre desses medos que nos assombram. Amém, Camilinha. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Maria Tereza. É, piada interna, né? É, piada interna. Então, boa tarde para todas. Eu quero dizer que nós todas aqui estamos vencendo um grande medo hoje. Vocês não têm noção do desafio que é falar aqui para vocês. E depois de falar, de falar depois de todas essas lindas aí, é bem mais difícil, né? Porque elas falaram, eu não preciso mais falar nada. Mas enfim, tô aqui para isso, né? Então vamos lá. Ficaria mais tranquilo se eu tivesse que falar para 30 pais sobre a alfabetização. Mas vamos lá. Então, gente, tudo que eu vou falar aqui são... Tudo não, quase todas as coisas que eu vou trazer aqui
são ideias que eu retirei do livro, mas dentro dessas coisas que a gente ouviu as meninas falando e que eu vou trazer, também tem experiências minhas, né? A Paula começou dizendo que o medo serve para proteger a nossa vida. E quando eu explico para as crianças a respeito do medo, né? Porque às vezes eles têm uns medos, né? Que a gente acha bobo, né? Eu falo para eles que, olha só, é importante a gente ter medo, porque se nós não tivéssemos medo, quando nós fôssemos para um lugar alto, nós poderíamos nos machucar ou até mesmo morrer. Então, o medo, ele é importante. Só que ele pode ser paralisante e ele pode nos levar, muitas vezes, a um comportamento irracional, né? Eu vou falar mais precisamente para você sobre o medo do futuro e o medo de tragédias. São os dois medos que hoje devem ser, eu acho que os maiores que a população mundial tem, né? Porque diante de tantas coisas tão incertas que nós temos vivido, né? A gente tem medo de pensar naquilo que pode acontecer futuramente, também medo de tragédias, né? Porque a gente tem visto tanta coisa terrível. Tudo que nós somos é resultado de experiências que nós tivemos, né? E esse livro, ele me mostrou a origem de alguns medos que eu tenho, mas também me mostrou o que eu posso fazer, como é que eu devo agir para que eles não me paralisem, para que eles não venham a prejudicar os meus relacionamentos e também não venham a bloquear a minha fé. Antes da minha primeira gravidez, há 32 anos atrás, eu não queria ter filhos, porque eu tinha receio de deixar filhos para esse mundo tão cruel, tão malvado, né? Tão difícil. Hoje eu sou grata à minha família. Quando as minhas filhas eram pequenas, o meu marido, ele trabalhava como representante, ele viajava muito, ele atendia muitos clientes, ele corria muito, andava em velocidade muito alta e ele dormia pouco também. E eu tinha muito medo de acidente. Eu não sei vocês, mas quando nós tentamos nos comunicar com algum familiar, alguém que a gente ama, e ele não responde ou demora para chegar, a gente imagina o pior, como os meninos falaram, né? A gente já planeja até funeral se bobear, né? Nós todas lutamos de alguma forma com esses medos e para algumas de nós ele é automático. Vocês já pararam para pensar que o medo é pecaminoso porque ele se trata de falta de fé e falta de confiança em Deus? Quando nós estamos no meio de uma provação, não é fácil a gente ver as coisas com clareza. O nosso coração quer ter o controle das coisas, assim como a Paula falou, né, a respeito daquele cachorro. A gente quer ter o controle das coisas, a gente quer acabar com aquela dor, a gente não quer ter aquela dor outra vez. Você já sentiu um medo intenso? Muitas vezes esse medo é paralisante na gente, né? Eu fiz carteira de motorista com 50 anos e depois de passar por uma situação de acidente, eu tive muito medo para sair sozinha com o carro. E o medo tomava conta de mim e ele me impedia de usufruir do carro para chegar com mais facilidade no meu trabalho. E por muito tempo eu dependia do meu marido. Eu ainda luto com esse medo, mas eu já estou muito mais confiante e já consigo fazer muito mais do que eu fazia, né? Vencendo, dando o primeiro passo, né? Jesus, a caminho da crucificação, ele sentiu uma tristeza imensa. A gente precisa pensar nisso. Ele sentiu uma agonia, uma angústia imensa. Tanto é que ele suou sangue, porque suar sangue é o mais alto grau de estresse que alguém pode ter. A divindade de Jesus não ofuscou a humanidade dele. Olha só, que lindo. Ele nos ensina tudo aquilo que ele nos ensina e tudo aquilo que ele pede que nós façamos, tudo ele experimentou. Ele não ensina nada, não nos pede nada que ele mesmo não tenha experimentado. Que lindo, né? Esse é o amor que ele tem por nós. Antes da crucificação, olha só, ele também sentiu necessidade
de apoio, de companhia. Ele chamou os amigos. Isso não é sinal de fraqueza. Às vezes a gente pensa que é fraqueza, né? Então, Jesus, na cruz, ele clama ao Pai para livrá-lo, se for possível, mas ele se submete. Quando a gente suporta sofrimentos, emoções naturais vêm. Assim também foi com Jesus. Olha, o que a gente precisa pensar. Nós oramos pelos maridos, pelos filhos, nós chegamos a Deus ansiosos. Nós pensamos que a bondade, a misericórdia dele chegará na vida da fulana, na vida da outra, nossa amiga, mas na nossa, a gente acha que não chega. Imaginem o caso de Sara, grávida aos 90 anos. Gênesis diz lá, acaso para o Senhor há coisa demasiado difícil? Olha, gurias, eu no lugar de Sara, grávida, com 90 anos, eu teria medo, eu teria feito muitos questionamentos para Deus sobre o que iria acontecer e eu ia com certeza querer ter o controle da situação. Nem tudo aquilo que Sara e Abraão esperavam aconteceu, mas tudo que o Senhor planejou aconteceu. Às vezes a gente acredita que o melhor para nós, que a gente sabe qual é o melhor para nós e para nossa família. E olha só, isso é assumir o controle da situação. Nós não temos controle de nada, as meninas já falaram sobre isso. Nós não conseguimos controlar as coisas e aí vem a ansiedade e a preocupação. Mateus 6,27 diz assim, ninguém acrescenta nada à sua vida preocupando-se com o futuro. E a desconfiança e a falta de fé que a gente tem? Quando tudo está fora de controle e eu fico apavorada, eu não estou crendo que Deus é quem diz ser. E aí eu preciso achar uma solução. Por exemplo, na minha vida aconteceu o medo de perder a herança que minha mãe deixou para mim, para o meu marido, fez os meus olhos focarem em coisas que eu achava importantes, mas que não eram mais importantes na minha vida. Isso é tesouro acumulado na terra. Hoje eu entendo que em Jesus eu tenho tudo o que eu preciso. Se, por exemplo, eu tenho medo do divórcio, eu vou ter tendência a desconfiar do meu marido. As minhas atitudes, elas poderão prejudicar a nossa vida e, pior, nos afastar do Pai. Porque o medo acende a incredulidade. E a incredulidade nos afasta de Deus. Nós não conseguimos ver o futuro. Então, se a gente quer viver melhor, nós temos que confiar em Deus. Porque somente Ele tem pleno conhecimento de tudo. Felizmente, a palavra de Deus está repleta de promessas, né? Que destroem esses nossos pensamentos tão pavorosos. Deus é fiel. A fidelidade de Deus se renova a cada manhã. Lá em Hebreus também 3, 12 e 13 diz assim. Teu áudio fechou. Aí, voltou. Desculpa. Não sei no que eu toquei aqui. Hebreus 3, 12 e 13 diz: cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Então, olha só, cuidado para não ter um coração perverso e incrédulo e encorajar-se todos os dias. Eu e vocês temos que lutar para lembrar da fidelidade do Pai quando nós nos deparamos com todos esses medos que foram falados até aqui. E é importante pensar como Deus tem sido fiel comigo. Lembre-se, as meninas já falaram, Deus te teceu ainda no ventre da tua mãe. E nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que Ele saiba ou permita. Isso não é lindo, gente? Deus é lindo, né?
nós podemos contar com a fidelidade do Senhor. Isso não quer dizer que cada oração nossa vai ser respondida do jeito que a gente quer. Mas, em Mateus também diz para não andarmos ansiosas, porque tudo acontecerá segundo a bondade e a soberania de Deus. Em Romanos 8:28 diz, Ele fará todas as coisas cooperarem conforme achar que são boas para nós. Nós não podemos enxergar a evidência da mão fiel de Deus até o fim dos nossos dias, mas nós podemos estar certas que a mão de Deus estará presente na nossa vida até o último minuto. E eu faço muito isso que a Camila citou, que a autora traz no livro, aquela oração que o pai do menino possesso chegou a Jesus para que Jesus curasse. Ele não sabia qual seria o futuro do filho, mas ele disse, eu creio. E aí ele pediu, ajuda-me na minha falta de fé. Eu tenho feito isso. E olha só, o que ele nos ensina nesse momento que ele faz essa cura, né? Mesmo aquele pai com uma fé tão pequena, ele pode ser livrado das preocupações e das ansiedades desnecessárias geradas pelo medo. Então eu e você também podemos ser. Embora a gente duvide, às vezes, que Deus pode lidar com tudo, Ele pode. E eu queria que vocês pensassem numa cena. Quando um adulto diz para uma criança, né, um pai diz para uma criança, coloca ela no alto e diz, pula! E abre os braços e a criança pula, ela não tem medo. Por que ela não tem medo? Porque ela tem certeza que o pai vai pegar, né? Então, vamos fazer como essas crianças, que olham para o pai, não desviam o foco, né? Olham na direção do pai e pulam. Que o Senhor aumente a nossa fé, nos mantenha com os olhos nele, que a nossa vida possa honrar e glorificar o nome de Deus e exaltar o bom perfume de Cristo. Obrigada por me ouvirem, obrigada por estarem aqui. Deus abençoe você e sua família. Amém, Tere. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria trazer aquele versículo que a Tere falou, né? Em Hebreus 4:15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Que você possa se aproximar desse Jesus que sabe o que é ter medo, mas não foi dominado pelo medo. Que mesmo diante dos medos que te cercam, desse medo que a gente vive agora, coletivo, dos medos que você já venha trazendo talvez ao longo da sua vida, que você lembre daquele que passou por medos, mas mesmo assim não pecou, e mesmo assim não foi dominado pelo medo, mas se entregou. Se entregou por amor às outras pessoas, se entregou por amor, amando e pleno de amor a todas as pessoas que estavam ao seu redor. E foi ao Pai, né? Até ele foi lá e mesmo assim ele chamou as pessoas e foi lá e foi ao Pai e orou. Que você possa, a exemplo de Jesus, se aproximar do trono da graça com confiança. Assim como a Tere falou, aquela criança que pula tem que ter confiança. Fé é certeza daquilo que a gente não vê. Se a gente visse, não precisava de fé. Se a gente tivesse todas as convicções do dia que você vai morrer, da forma como você vai morrer, do jeito que todo mundo vai viver nesse mundo, a gente não precisava de fé, não é verdade? Então a gente precisa de fé porque a gente precisa confiar naquilo que a gente não vê. E ter fé na pessoa certa, aquele que pode todas as coisas e que, como exemplo, passou a respeito de todas essas coisas também. Eu queria convidar vocês agora a gente ouvir uma música que a Raquel vai cantar, que ela fala o seguinte: eu não sou mais escrava do medo, eu sou filha de Deus. Que você possa se enxergar como essa criança, essa filha que pode confiar a despeito de todas as coisas que estão acontecendo ao redor, mas que tem confiança, que não é dominada pelo medo, que segue em frente. Amém?
Amém. Como a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escrava do medo, eu sou filha de Deus. Eu não sou mais escrava do medo, eu sou filha de Deus. Antes de eu nascer, escolhida foi, por meu nome me chamou. De novo eu nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escrava do medo, eu sou filha de Deus. Eu não sou mais escrava do medo, eu sou filha de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filha de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus. E eu não sou mais escrava do medo, eu sou filha de Deus. Eu não sou mais escrava do medo, eu sou filha de Deus. Uhul! Glória a Deus! A gente pode abrir o microfone aí pra gente encerrar e se despedir. Que você não seja escrava do medo, que ele não domine a sua vida, que você siga em frente mesmo com medo, tá bom? Amém. Lembrando que a força não vem de você. Antes de encerrar essa live, eu quero agradecer a presença de todas as mulheres aqui corajosas, que foram libertas do medo. Eu tenho certeza que vocês estão saindo mais fortes dessa live, né? Essa semana foi um desafio para todas nós, né? Mas glória a Deus pela vida de vocês e se submeter à vontade de Deus, sabendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Como disse a Tere, né? Se jogar e vamos lá, é isso aí, bola para frente. Então, antes de encerrar, só queria lembrar que amanhã nós temos a celebração aqui na igreja às 10h15 e às 19 horas. Você pode acompanhar também pelo Facebook, pelo YouTube de manhã e pelo Facebook à noite, mas também você pode se inscrever para participar presencialmente. Também quero lembrar desse
livro, O Passeio na Vinha, que vai ser o livro devocional que ele fica desfocado, o livro devocional que nós vamos ler em 2021. Eu não sei se ainda dá para encomendar, mas nós vamos ter o livro físico, tá? Jéssica que sabe, não pode. Talvez venha alguns a mais, enfim. Você pode... É maravilhoso, gente. Se você já recebeu alguma mensagem inspiradora minha em 2020, pode ter certeza que foi depois de ter feito o meu devocional. Então, é fantástico. E também, se você tem o aplicativo, você vai receber de presente ele de forma online. Então, a gente vai colocar ele também no aplicativo. Então, você pode fazer, se você não conseguir comprar o físico, você pode fazer também no aplicativo. Então, baixa lá o nosso aplicativo, tá lá, você pode baixar no Android ou também no outro lá na Apple. Baixa lá, tem várias informações da igreja também. E também lá você pode se inscrever para as celebrações, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Alguém quer falar, dar um tchau aí, algum recadinho? Mandar um beijo pra mãe, pra Sasha. Alguém? Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço. Então, deixa eu orar pela sua vida. Peraí, fica aí, deixa eu orar. Jesus, obrigado pela essa tarde que a gente esteve juntas. Obrigado porque essa alegria sempre vem de Ti, Pai. É fruto do Teu Espírito na nossa vida. Obrigada pela Tua presença na nossa vida. Continua nos libertando, nos fazendo viver uma vida leve na Tua presença, Pai. Que a gente possa olhar as mulheres com os Teus olhos, que a gente possa olhar o futuro com os Teus olhos e para que a gente possa ter as expectativas em relação a nós a partir dos Teus olhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Amém. você. Uhul. Tchau, beijo. Tchau, Beijo. gente. Tchau.